Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a nossa maneira de iniciarmos nesta manhã, agradecendo a Deus por mais um dia, sabendo que todas as coisas provêm dEle, é tão somente pela graça dEle. Então nós gostaríamos de desde já desejar a todos todos os nossos irmãos em Cristo, em especial aqueles que fazem parte da primeira Igreja Batista do Eusébio, como também os demais irmãos que fazem parte de nossa congregação na Prainha, desejá-los realmente as bênçãos do Senhor sobre suas vidas e que nós possamos estarmos juntos. Sabemos que em breve algumas coisas começarão a voltar à sua normalidade, ou quase à sua normalidade. Sabemos que as igrejas praticamente a partir do dia 22 de junho elas poderão começar as suas atividades. Então esse é o momento para orarmos, pedirmos ao Senhor para que as coisas possam caminhar bem, devidamente, para que num tempo mais curto nós possamos voltar a estarmos juntos fisicamente. Gostaria de lembrar que nós, como igreja, mesmo que fisicamente nós possamos até estarmos longe um do outro, mas isso não significa em absoluto que a igreja perde a sua comunhão, a sua união, porque mesmo nós não estando juntos fisicamente, mas há um coração que está unido no Senhor. Há pessoas, nós uns aos outros, orando, intercedendo em favor uns aos outros. E isso é muito importante para que a gente mantenha o foco no propósito pelo qual nós fomos chamados por Jesus, para sermos suas testemunhas, para vivenciarmos a sua palavra. E nessa manhã, antes da oração, eu gostaria apenas de compartilhar aquilo que nós vamos procurar tratar aqui nesta manhã, neste dia, porque não importa o horário que você possa ouvir essa mensagem. Eu gostaria de tratar de uma passagem que se encontra lá em Provérbios, capítulo 6, somente os versos dos 16 ao 19. Isso é mediante o que nós poderíamos dizer, uma reflexão sobre os tempos que nós estamos vivendo e especialmente esse presente momento, tanto repercutindo a nossa sociedade como um todo, e mais explicitamente como nós, igreja, nós estamos breve retornando, eu acredito, às nossas atividades gerais, e nós precisamos pensar muito como devemos viver e proceder, e principalmente naquilo que não agrada a Deus, naquilo que não louva, que não honra, que não glorifica o nome de Deus. Então lá em Provérbios 6, dos versos 16 a 19, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre irmãos. Vamos orar. Pai bendito, Pai amado, nós te damos graças por mais um dia que o Senhor nos acrescenta, por esse privilégio que nos é dado de desfrutarmos da tua graça, desfrutarmos do teu amor, e que possamos expressar este amor, primeiramente amando a ti e a tua palavra no exercício prático da mesma, amando uns aos outros, e dentro desse amor possamos estarmos
sendo alertados, advertidos até quanto ao modo que devemos proceder. Como diz a sua palavra, nós estamos no mundo que jaz para o maligno, mas nós te pertencemos, ó Pai. Por isso que te pedimos, cuida de nós. Faz com que cada um de nós, como os teus filhos, possamos andar de modo que sejamos agradáveis à tua vista. Que exaltemos e que glorifiquemos o teu nome sempre. Nos perdoe, Senhor, quando agimos de maneira indevida, quando procedemos de maneira que não te agrada. Sabemos que isso te entristece, isso te fere. Por isso, suplicamos a Ti, em nome de Jesus, que nós possamos viver uma vida digna desse santo Evangelho. Que nós não venhamos a seguir os perversos, aqueles que amam e que praticam coisas ruins, coisas que vão contrário à Tua natureza. Peço ao Senhor que desde já esteja abençoando a cada pessoa que possa ouvir a Tua palavra neste dia, ou em outro dia qualquer. Que a Tua palavra santa e bendita cumpra o propósito para o qual o Senhor a designou. E assim, ó Deus, seja conosco, pois é o que nós te pedimos e nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, quando nós olhamos o capítulo 6 de Provérbios, nós sabemos que aqui tem várias advertências para nós, né? Ou para o ser humano de uma forma geral. Então temos várias advertências, desde a questão de ser um fiador, né? Desde a questão de que lutamos contra a preguiça, né? Dentro desse mesmo capítulo tem uma séria advertência contra a mulher adúltera, certo? Então, várias advertências. É um capítulo de advertência. Dos versos 12 até o 19, ele vai tratar sobre a questão da maldade, né? Nós estamos vivendo um tempo de muita maldade, a gente sabe disso. Ou causando ou fazendo maldades, ou sendo vítimas dessa maldade. Talvez essa palavra que eu gostaria de compartilhar hoje, ela tem muito a ver com o nosso tempo atual. Apesar de ser um livro lá do Velho Testamento, né? Mas tudo que aqui está é a palavra de Deus. E como diz a própria palavra, que é a palavra do Senhor se renova a cada manhã, então essa é uma palavra atual para nós, uma palavra que nos adverte. Eu não vou me ater a todo o texto e o seu contexto. Eu vou me ater principalmente nos versos 16 a 19, o qual nós fizemos a leitura, para que nós possamos nos aperceber, né, daquilo que de fato, de verdade, aborrece a Deus. E a minha pergunta inicial é: você tem aborrecido a Deus? Você tem consciência que em algumas das suas atitudes, minhas atitudes, nossas atitudes, nós temos aborrecido a Deus? E talvez por estarmos num mundo onde a prática ou o exercício do mal tem se tornado tão comum, muitas vezes nós possamos estar praticando o mal e nem nos apercebemos que isso é algo terrível aos olhos do Senhor. Então, quando o sábio aqui, de Provérbios, ele fala de 7 coisas, e são essas 7 coisas que eu gostaria, nesse tempo que eu tenho, quero já pedir aos irmãos um pouquinho de paciência se eu extrapolar o tempo, porque eu gostaria de tratar das 7 coisas, né, que aborrecem a Deus. E a 7ª, ele dá uma ênfase ainda mais forte. E a 7ª
Deus abomina, né? Se há algo aborrece a ele, mas a sétima ele considera como algo abominável, repugnante, algo que Deus, se eu pudesse usar essa expressão para Deus como uma pessoa humana, é como se Deus se sentisse mal. Seria mais ou menos isso, dentro de uma linguagem bem humana, bem pequena, né? Diríamos assim. Então a primeira coisa que Provérbios fala é olhos altivos. Quando a gente pensa assim, o que é esses olhos altivos? Aqui nós poderíamos muito bem entender que esse olhar altivo, ou essa altivez, na verdade ele está tratando da questão do orgulho humano, né? Esse orgulho, né? E todos nós, eu acredito que a maioria de nós temos o entendimento que o orgulho ele costuma ser, na verdade, a motivação básica para todos os outros pecados. É um coração orgulhoso, né? É um coração cheio de si, e que traz muitas coisas que na verdade, quando nós refletimos à luz da palavra de Deus, nós que dizemos ser seus filhos, que acreditamos ou dizemos que acreditamos na sua palavra, nós devemos lutar para que esse orgulho, que tem sido tão nocivo, tão destrutivo, não só no contexto igreja, mas no contexto sociedade, tem trazido algo terrível para nós. Lembrando que o orgulho ele se mostrou logo no começo, né? Quem aqui não lembra, lá no livro de Isaías, gostaria de lembrar a passagem que está no capítulo 14, só um instantinho, Isaías 14, dos versos 12 a 14, diz assim: como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, isso aqui deixa bem claro que foi o orgulho que transformou Lúcifer em Satanás. O orgulho, debilitando as nações, debilitando, digamos assim, as vidas. Muitas vezes o meu orgulho ou o seu orgulho, ele causa um estrago tão grande nas nossas vidas pessoais, mas também na vida daqueles que estão em nosso derredor. Então, uma das coisas que esse olhar altivo, ele é prejudicial para a vida daqueles que dizem que amam a Deus. Nós sabemos também que esse orgulho, né, levou Eva a comer do fruto proibido, né? Porque o apelo de Satanás foi o quê? Né? Conforme está lá em Gênesis 3, de 1 a 6. Mas aí, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Como Deus, né? Satanás plantou o mesmo desejo que ele teve, de ser igual a Deus. E ele seduziu Eva, enganou Eva com o mesmo desejo, para o mesmo desejo. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. De começo a gente percebe o malefício do orgulho,
Já em Provérbios 8:13, a palavra do Senhor diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Então, o temor do Senhor consiste em aborrecer ao mal. Se nós tememos, não é pavor, temer no sentido de reverenciar, reconhecer a soberania de Deus, saber que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se nós tememos, né, esse temor, ele consiste em nós termos a atitude de aborrecer o mal, aborrecer a soberba, que está atrelada à questão do orgulho, assim como a arrogância, o mau caminho, né? E ter uma boca perversa, uma boca destruidora. Então, o orgulho é a primeira coisa, né, que o Senhor aborrece. Então, que eu e você tenhamos cuidado, que nós tenhamos cuidado, se nós não temos sido pessoas orgulhosas, né? Aquelas pessoas que sempre querem se sobrepor às outras, aquelas pessoas que sempre estão dizendo, eu sou mais eu, né? Eu só confio em mim. Não, baixe a guarda, aprenda a confiar em Deus, aprenda a reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Nós nem podemos cogitar querermos ser igual a Deus, como Satanás, Lúcifer assim desejou, e como ele procurou persuadir Eva a ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. A segunda coisa, em algumas aqui eu não vou me ater muito porque já fica bem claro, né? A segunda coisa que Deus abomina é língua mentirosa. Como a gente tem vivido esses dias? Como eu falei já na pregação anterior, nós estamos vivendo a era das fake news, das mentiras falsas. Quem será que está por trás disso? Eu tenho absoluta certeza que não é Deus. Porque Deus é o Deus da verdade. Nós, principalmente nesse período a qual nós estamos vivenciando, o chamado da pandemia do Covid-19, quantas pessoas têm sido aterrorizadas, atormentadas por mentiras, por enganos, coisas que a gente nem se dá conta de primeiro momento. Agora, uma coisa é fato: Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele aborrece a língua mentirosa, pois Ele é um Deus da verdade. E isso é uma coisa muito importante para aqueles que se dispõem a segui-lo. Nós não temos condição de seguir a Deus de fato e de verdade abraçando, cultuando, amando a mentira. Então, segunda coisa, língua mentirosa. E aí eu peço a Deus que cuide da minha língua, para que a minha língua não seja uma língua mentirosa, que eu consiga vencer todos os dias, para que eu não caia na mentira, para que eu não ame a mentira, porque todos nós estamos sujeitos a mentir, mas o problema principal é o amor à mentira, a prática da mentira, sem nenhum ressentimento, sem nenhum sentimento de culpa, de pecado.
Isso é terrível. E isso precisamos lutar, não permitir que isso prevaleça sobre nossas vidas. Lá em Deuteronômio 32:4, a palavra de Deus diz assim, referindo-se ao Deus da verdade: eis a rocha, as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Esse é o Deus que a Bíblia revela para nós. Esse é o Deus que mostra e demonstra o seu aborrecimento pela mentira. E é tanto que ainda lá em João 14,6, o que é que o Senhor Jesus diz assim? Eu sou a verdade. Jesus ali declarando, eu sou a verdade. E ainda tem uma outra passagem que eu gostaria de compartilhar aos irmãos, que está lá em 1 João. Hoje eu acredito que nós vamos ter bastante versículos. Eu acho que hoje eu vou dar mais trabalho ao Davi, para depois, né? Davi é o que o meu fiel escudeiro aqui nessa luta, porque eu não consigo fazer muita coisa aqui não. É 1 João 5, verso 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Lembre-se que o Espírito Santo é Deus, assim como Jesus Cristo é Deus. E eles estão ligados a esta verdade. E aí lembrando que na lei que Deus deu lá no Antigo Testamento, uma lei que ainda tem valor para hoje, que está lá em Êxodo 20:16, o Senhor diz: não dirás falso testemunho. Eu vivi e tenho vivido, né, sempre ouvindo as pessoas que tem aquela máxima que diz assim: quem jura mente. E eu estava pensando como a mentira ela tem sido tão banalizada, que eu nunca fui a um julgamento, não, mas diante de filmes que a gente tem assistido e que a testemunha vai lá fazer o seu depoimento, aí vem o meirinho e coloca a Bíblia, e a pessoa coloca a mão direita sobre a Bíblia e ele faz a seguinte pergunta: jura dizer a verdade, tão somente a verdade? E a pessoa lhe diz: eu juro. Como a gente assiste o filme, como a gente sabe toda a trama, a gente sabe que aquela pessoa está mentindo. Mas eu lhe pergunto, será se isso é diferente na vida real, no dia a dia, nos tribunais, que não é ficção, na realidade dos tribunais e de tantas outras coisas? Aquele juramento que parece ser tão solene, que parece ser levado tão a sério, mas que as pessoas descaradamente mentem. E aí sai pela tangente dizendo: é só uma brincadeirinha. Eu tenho muito receio disso. Eu tenho receio disso. Deus não considera a mentira uma questão retórica, meus irmãos. Não, de forma nenhuma. Mas sim uma força mortal. Porque nós sabemos que a minha mentira pode sentenciar uma pessoa à morte. Não necessariamente no Brasil, porque nós não temos a lei, né? A pena capital, digamos assim. Mas em outras circunstâncias, e aí, fazendo aqui uma analogia, quantas pessoas nós não matamos do coração de outras por conta de mentiras?
por conta de palavras que não correspondem à verdade, né? Então, a mentira ela é um mal mortal, sim, que opera na sociedade, causando divisão, destruição. E é isso que nós temos vivenciado na nossa sociedade atual. Quantas mentiras têm sido postas para a sociedade de forma geral, principalmente pela mídia, através de filmes, através de novelas. Quanta degradação, quanta destruição, quantos lares têm sido destruídos porque tem se plantado uma mentira da falsa felicidade, uma mentira da falsa liberdade, uma mentira de falsos preceitos. A nossa sociedade está apodrecendo, a nossa sociedade está morrendo por falta da verdade, porque as pessoas passaram a amar a mentira. Quando mentimos, meus irmãos, nós abrimos a porta para Satanás trabalhar, pois ele é mentiroso. Todo mundo conhece João 8,44, né? O pai da mentira. E se nós vivemos e a Bíblia, o que ela atesta é verdade, nós sabemos que é verdade, a Bíblia diz o seguinte: o mundo jaz no maligno. Então nós vivenciamos e vivemos em uma sociedade quedada, voltada para a mentira, e que abraça isso com a naturalidade tão grande que a mentira passou a ser aceita como a verdade. E a verdade como se fosse algo agressivo, algo ofensivo. Veja a inversão dos valores, né, que nós temos vivenciado. Porém, quando nós falamos a verdade, nós damos a oportunidade para que o Espírito Santo, né, possa trabalhar. E isso a gente pode ver, e eu gostaria de compartilhar, ler essa passagem, que se encontra lá em Efésios, no capítulo 4, nos versos 14 a 25. Veja bem como a palavra diz: para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus,
em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aqui é quando nós deixamos que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente adentre em nossas vidas. E a advertência é essa: por isso, deixando a mentira, fale a verdade com o seu próximo. Como é importante amarmos a verdade, nos deleitarmos com a verdade, mas devemos aborrecer a mentira, porque ela não procede de Deus. E aí é bom lembrar que o inferno tem um lugar reservado para os mentirosos. E isso não sou eu que estou simplesmente afirmando, é a própria palavra de Deus. Apocalipse 21, versículo 8 e versículo 27. E seria muito interessante observar o que está lá em 2 Tessalonicenses 2,10. Então, não é uma questão de dizer que somos de Cristo, é ser de Cristo. Não é a questão de dizer que é da igreja, mas é verdadeiramente ser igreja, ser noiva de Cristo, fazer parte realmente como aqueles a qual o Espírito Santo adentra e trabalha e nos molda, porque ele vai dizer que nós devemos nos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade, a verdade de Deus. Não é a verdade segundo os homens, mas a verdade segundo Deus. Então nós precisamos realmente amar a verdade e não proferir mentiras. Por mais simplória que possa ser, por mais que você queira dizer que é só uma brincadeirinha, presta atenção nisso. Terceira coisa que Deus aborrece, né? Mãos que derramam sangue inocente. No nosso estado, além das mortes pelo Covid-19, que tem crescido, também os homicídios também tem sido uma realidade. Não da agora somente, mas já de um longo tempo. Por que será? Né? Qual a razão de tantas mortes desnecessárias? É exatamente pela questão do pecado, a qual está colocado entre nós. É resultado de uma sociedade que ama a mentira, o engano, e que trata com um certo descaso a violência, abraça a violência com uma certa naturalidade. Então, o Senhor, ele abomina mãos que derramam sangue. É bom lembrar que lá em Êxodo 20:13, o Senhor diz: não matarás. É uma ordem de Deus. Eu não tenho o direito de tirar a vida de ninguém. Eu não tenho. Como indivíduo, eu não tenho. Como ninguém também tem o direito de querer tirar a minha vida. Porque Deus não deu esse direito ao homem, ao indivíduo. Deus deu até o Estado, como forma de sociedade, para controlar os ânimos, para conter, de certa forma, a violência. Mas como indivíduo, a ordem de Deus é essa: não matarás. Então, quando Deus ele permite, né, que o governo aplique a pena capital e fortaleça a justiça na terra, esse é o objetivo. Nós podemos ver isso lá em Gênesis, só para que os irmãos não achem que eu estou falando isso da minha própria
cabeça, da minha própria imaginação, mas lá em Gênesis, no capítulo 9, versos 5, e 6 diz assim: certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal, o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue, porque Deus fez o homem segundo sua imagem. No caso, fica aqui claro que no princípio o que é que Deus estabeleceu, né? Claro que aí a gente ia ver várias circunstâncias, mas aquele que derrama sangue inocente, motivado por coisas que não faz jus, ele é pacífico da pena de morte. Isso é as escrituras que falam. Tudo bem que no nosso país nós não temos a pena de morte, mas muitas vezes se torna até pior, porque quantas pessoas não têm morrido? Muito pior. E aí seria bom também que os irmãos pudessem ler depois Romanos 3, né, dos versos de 1 a 7. É muito importante essa passagem para compreender isso aqui que Deus está estabelecendo sobre a questão do homicídio, sobre a questão das autoridades. Qual o papel da autoridade que Deus estabelece? E aí é bom lembrar que o derramamento de sangue inocente, como diz as Escrituras, polui a terra, conforme está registrado lá em Números 35, do 30 ao 34. Então, os homicídios têm um lugar, né? Os homicidas, aqueles que se dispôs a tirar a vida de alguém e que não se arrependem, que não confessam o seu pecado, que não abandonam esse pecado. A Bíblia diz que eles têm um lugar no lago de fogo. Isso está lá em Apocalipse 21, versículo 8, e o capítulo 22, versículo 15. Veja como isso é terrível. Alguém aqui pode se vangloriar de ter tirado a vida de um, de dois, de dezenas, de centenas, e achar que está tudo bem, está tudo ok. Mas tenha cuidado. Nós podemos até escapar do juízo do homem, mas nós não temos como escapar do juízo de Deus. E lembrando que o juízo de Deus é eterno. Então, os homicidas, eles têm sim um lugar no lago de fogo. E é Deus mesmo que diz. Apocalipse 21, 8. Aí lá, conferir. Apocalipse 22, 15. Veja isso. Precisamos conter os nossos ânimos. Procuramos andar de maneira que tenhamos e que mantenhamos o controle. Porque muitas vezes, por um ato de desatino, nós podemos fazer algo que teremos com que nos arrepender e até nos envergonhar o resto de nossas vidas. E para Deus, o que tira a vida do outro é algo abominável, horrível, na verdade, horrível. A quarta coisa que Deus abomina, conforme as Escrituras, é o coração que trama projetos iníquos. Ele aborrece a Deus, né? Pois usa indevidamente a grande dádiva da imaginação que Ele nos concedeu. Você imagina um coração que trama?
Deus nos deu a capacidade, né, de usar a nossa imaginação. E muitas vezes nós vamos usar a nossa imaginação para aquilo que é ruim. E aproveitando aqui ainda lá em Gênesis, quando você pode ver no capítulo 6, versículo 5. Veja o que diz aqui. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Deus viu isso no coração do homem. A sua imaginação estava inclinada para o mal. E isso não era algo que era agradável a Deus, de forma nenhuma. E no mesmo livro de Gênesis, capítulo 8, no verso 21, também fala sobre essa questão. Diz assim: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Aqui é Deus lembrando, né? E ao mesmo tempo mostrando como Deus nos conhece. E Deus nos conhece na parte onde ninguém mais conhece, o coração. E aí Deus diz que não amaldiçoaria mais a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem. Ou seja, veja bem, né, nessa questão do coração que trama projetos iníquos, coisas inclinadas para a maldade. Por que ela aborrece a Deus? Mas Deus sabe. Aquilo que eu posso intentar de ruim no meu coração, naquilo que eu posso desejar de ruim no meu coração, Deus sabe. Então, quando essas inclinações para essa imaginação ruim tivesse se achegando, se apoderando de você, de mim, que nós corramos para o Senhor, que nós não permitamos que elas progridam, porque Deus não tem prazer nisso, e compete a mim e a você. E Deus conhece muito bem, e Deus deixa aqui de uma maneira ainda bem mais clara, lá no livro de Jeremias 23, verso 17, que diz assim: dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Aqui são a boca, né, daqueles que falam coisas que Deus não falaram. Então dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. Como é que alguém que despreza a Deus pode ter paz, meus irmãos? Como é que alguém que rejeita os propósitos e a vontade de Deus tem paz? Isso é muito comum nos nossos dias de hoje, nossos dias atuais. Pessoas que dizem que, já Deus te abençoe, né? Já está tudo resolvido, né? Então muitas vezes nós precisamos ter cuidado
quando nós dizemos algo que pode se tornar até enganoso para alguém. Criar nele uma falsa esperança, criar nele uma ilusão, por conta da nossa imaginação. Então, se nós estamos dizendo para pessoas que desprezam a Deus, estamos dizendo a elas que elas terão paz, né? E nós estamos dizendo para pessoas que andam segundo a dureza do seu coração e dizendo para elas que não virá o mal, nós estamos enganando elas. E isso é fruto da nossa imaginação. Não é resultado de uma mente que consulta a Deus, que procura a palavra de Deus. Então, aqueles que vivem em um caminho errado, eles não poderão colher coisa boa. E muitas vezes nós estamos dizendo assim para as pessoas: eu sei que não é por maldade, né? Mas às vezes aquelas expressões que a gente diz assim, vai dar certo. E as pessoas começam a acreditar, vai dar certo, fulano disse, e não dá certo. E aí você passa por mentiroso, você passa por enganador, porque a sua imaginação, você apenas está olhando para o homem e esquecendo de olhar para Deus. E quando o homem vive entregue à sua própria vontade, aos seus deleites, aos seus prazeres, e esquecem do que Deus lhes diz, como proceder, como viver, não vai dar certo. Esse homem não poderá desfrutar de paz. Esse homem não está isento do mal, mas o mal sobrevirá sobre ele. E eu quero dizer aqui, lembrando, não existe mal pior para a humanidade, para a alma, que parte dessa vida sem Deus. Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos refletir sobre isso. Então, todas as vezes que nós tramamos em nosso coração coisas da nossa imaginação e que está desassociada da vontade de Deus, é muito perigoso. Então, a imaginação é o lugar onde se gera o bem ou o mal. Então, pessoas que podem tramar perversidades para ferir a outros, também podem planejar coisas boas para ajudar outras. Essa é uma atitude, é uma escolha. Então, que você procure planejar ou tramar no seu coração, vou usar essa expressão, para proporcionar coisa boa aos outros. E isso vai refletir, com certeza, a presença de Deus na sua vida. Agora, se no seu coração você trama coisas para prejudicar outros, tenha por certeza que não é Deus que está habitando no seu coração. Não é Deus. E você sabe muito bem quem é. Então, a imaginação, ela precisa ser purificada. E nós não temos como outro meio de purificar a nossa imaginação que não seja pela própria palavra de Deus. Por isso que sempre aqui acolá eu tenho advertido, lembrado aos irmãos, o que é que tem ocupado a nossa mente, o que é que tem enchido o nosso tempo. Esse tempo que digamos assim, é um tempo quase que de estagnação das atividades do dia a dia, onde uma boa parte das pessoas, até de muitos irmãos, estão, digamos assim, em casa. De que você está enchendo a sua mente? Da violência, que é retratada pelos meios de comunicação, dos enganos, das mentiras, das falsidades retratadas nas novelas, nos filmes, nos programas de fofocas, de mexericos. Então, se você se alimenta disso, a sua imaginação, ela não deve estar imaginando coisas puras, né? Então, a imaginação, ela precisa sim ser purificada e mantida limpa diante de Deus, a fim de que Ele use essa sua imaginação para o serviço dEle, para a glória dEle.
Somente Deus pode transformar o coração pecaminoso. Não tem outra forma. Eu não posso transformar o seu coração. Eu já luto todos os dias, pedindo a Deus que examine o meu coração. E que quando alguma coisa não está de conformidade no meu coração com Deus, eu peço, por favor, que Deus remova. Essa é a luta diária. E aí era tão interessante, ainda no livro de Jeremias, no capítulo 31, nos versos 33 e 34. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha que coisa boa, né? Que Deus se prontifica em nosso favor, em favor do seu povo, né? Mas daqueles que verdadeiramente se dispõem a buscar a Deus, daqueles que compõem, o que podemos dizer, faz parte da família de Deus, certo? Então, que Deus possa realmente guardar o nosso coração do mal. E aí gostaria de ler aqui, para finalizar essa parte, Provérbios 4:23, que diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como é importante. Então, guarde o seu coração. Permita que no seu coração, onde flui a imaginação, que a sua imaginação possa ser cheia de coisas boas, coisas que enaltecem, engrandecem o nome do Senhor, e que serve, e que se dispõe a servir ao seu semelhante. Então, que a minha e a sua imaginação não corra para maquinar coisas ruins, mas a minha e a sua imaginação só estarão aptas para coisas boas se ela for alimentada da palavra de Deus. Quinta coisa que Deus abomina: pés que se apressa a correr para o mal. A pressa de correr para o mal. São a pressa de colocar os seus planos, né, perversos em prática o mais rápido possível, para que, consequentemente, venha de desfrutar os seus prazeres. Não algo que traz prazer a Deus, mas que traz prazer tão somente para o indivíduo. Seria tão bom se nós pensássemos sempre que formos fazer algo. Essa seria uma barreira de proteção. Tudo que nós formos fazer, tudo que nós praticamos, nós deveríamos pensar: isso é prazeroso aos olhos de Deus? Isso dá prazer a Deus? Então, se no seu coração
você viesse chegar à conclusão que aquilo não traz prazer nem satisfação ao Senhor, aí já seria um motivo para sair disso. Então o povo de Deus deve ter pés purificados. E isso é muito importante. Os nossos pés não devem se apressar para o mal, mas que nós devemos purificar sim os nossos pés. Aqui a gente pode até lembrar, eu não vou ler a passagem, mas se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 13, de 1 a 17, ali quando os discípulos, na verdade é o que é chamado ali a reunião, onde alguns chamam que era o momento do lava-pés, né? Que Jesus se dispôs a lavar os pés dos seus discípulos. E aí chega Pedro, né, dizendo que não poderia, Jesus não poderia lavar os pés dele. E aí Jesus diz que se não lavasse os pés dele, ele não teria parte com ele. Então eu vou dizer para você, olha, permita que Deus lave os seus pés, para que você tenha parte com ele. Os pés limpos, ou seja, pés que caminham na direção do Senhor, pés que caminham em buscar fazer a vontade de Deus, pés que caminham na direção do seu próximo para lhe ser útil. A importância disso. Mas pés que se apressa a correr para o mal é algo detestável para Deus. Tanto que lá em Romanos, capítulo 10, 14 e 15, fala da formosura dos pés, né? Dos pés que é colocado na disposição de sair para levar a boa mensagem. Já em Efésios 6,15, fala de pés preparados, né? Para a obra, para o serviço. E, consequentemente, nós vamos encontrar também pés obedientes, conforme nós vamos poder ver. Aí os irmãos leem depois, que está lá em Gênesis 13:17, Josué 1:3 e Josué 3:15. Pés obedientes. Que o meu e os seus pés possam ser pés formosos, pés preparados, pés obedientes. Então, se os nossos pés forem assim, levaremos as bênçãos de Deus aos outros, irmãos. E isso é tão importante que a gente possa pensar e refletir. Infelizmente, os pés perversos, né, ou os perversos, digamos assim, usam os pés para pecar, né? Usam os pés para intrometer-se na vida alheia, e a Bíblia adverte isso, né? Essa questão de se intrometer na vida alheia, está lá em 2 Tessalonicenses 3:11. Eu não estou lendo as passagens, porque eu não quero alongar tanto esse vídeo. 1 Timóteo 5:13, né? Pés que ficam a tentar outros a pecar, e isso precisa ter cuidado com isso, né? Lá em Provérbios 5:5 e Provérbios 7:11, pés que se apressam a transgredir as leis de Deus. Aí seria bem interessante ler Provérbios 1, dos versos 10 a 16, né? E aí é bom lembrar, se nós, né, os santos de Deus, nos dispuséssemos, tivesse essa mesma disposição, tivesse essa mesma ansiedade para obedecer a Deus, né, como os pecadores têm para desobedecer, nós poderíamos ter a certeza que não tardaria muito para que todo mundo perdido ouvisse o Evangelho. Porque aqui há uma coisa que é bem interessante. Para as coisas ruins, para coisas do mal, parece que há uma disposição bem maior, bem mais acelerada. Agora, para aquilo que é bom e agradável a Deus, lamentavelmente, há uma certa lentidão.
Sexta coisa, nós já estamos bem pertinho de terminar. Só um pouquinho mais da sua paciência. Testemunha falsa. Isso é algo perverso. Isso é algo que Deus não se agrada. Lembrando, principalmente nós, como homens e mulheres que acreditam em Jesus Cristo, que acreditam no Evangelho, gostaria de começar falando sobre isso, tendo como referência Atos 1 e 8. Né? É uma passagem que eu acredito que todos conhecem. Veja bem o que diz lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Eu e você, que acredita em Jesus como seu único e suficiente Salvador, nós fomos chamados para sermos testemunhas na terra desse Deus. Por isso que a minha e a sua missão é viver proclamando esse Evangelho. Testemunhas, mas testemunhas verdadeiras. E quando eu estou falando testemunhas verdadeiras, porque a verdade da palavra de Deus tem sido primordial nas nossas vidas. Não é apenas dizer que eu amo a Deus, ou que eu amo a palavra de Deus, quando eu não ponho essa palavra na prática da minha vida diária. Na verdade, quando isso não acontece, eu sou uma falsa testemunha. E a minha vida vai logo demonstrar isso. Então nós fomos chamados, para ser testemunha da verdade. Mas o perverso é testemunha falsa, que profere mentiras. Acredita em mentiras, profere mentiras. Dar falso testemunho é uma transgressão do penúltimo mandamento, se a gente gostaria de se lembrar, que está lá em Êxodo, e aí eu gostaria de ler essa passagem, Êxodo 20:16. E aí Deus nos lembra sobre essa questão, que diz lá: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É ordem de Deus. E aqui é que a gente precisa ver como é fácil dar um falso testemunho contra alguém. Mas a advertência de Deus é: não dirás falso testemunho contra o teu Deus. É uma ordem que Deus tem para nós. Então, sem a verdade, tudo se desintegra, minha gente. Onde não há verdade, não tem como prosperar. Ainda que aparentemente, momentaneamente, parece que está tudo dando certo. Mas todos nós conhecemos aquele ditado popular que diz que a mentira tem pernas curtas. Ou seja, ela caminha, mas logo é alcançada. Porém, a gente sabe que o estrago também é muito grande. Então, que nós sejamos amantes da verdade. Vivamos o Evangelho de forma íntegra. Que o Evangelho, quando nós falarmos que eu sou um evangélico, não é só porque eu usualmente leio as Escrituras, vou a um templo. Não. Isso tem que refletir a pessoa de Jesus na minha vida, da maneira como eu me importo diante das circunstâncias e das pessoas, fundamentalmente. Isso é importante. Não é querer passar aquela falsa alegria, não é querer passar aquele falso bem-estar. Aí eu estou depondo contra mim mesmo, dizendo: não, está tudo bem, quando na verdade lá no meu coração
está tipo um vulcão de amargura, de ira, de ódio. Mas ao olhar para a minha face, eu dou aquele sorriso um tanto amarelo e dizendo, está tudo bem. E eu olhando para você, e meus olhos quase que mandando fogo de ira, de ódio. Isso não condiz com o Evangelho. Isso não condiz com alguém que diz pertencer a Jesus. Então a testemunha falsa. Muitas vezes você pode estar testemunhando falsamente contra você mesmo. É bom que saiba disso, que compreenda isso, né? Então, conforme eu já falei, sem a verdade, tudo se desintegra. Quando as pessoas mentem oficialmente, os alicerces da sociedade começam a ruir. Nós estamos vivendo isso na pele nos últimos tempos. Oficialmente, né? Quantas coisas que não é verdade. Nas palavras, né, eu gostaria aqui só de lembrar aqui as palavras, e desculpe porque o outro nome talvez eu não vou pronunciar muito bem, e talvez nem pronuncie corretamente, de um poeta inglês, John Dryden, que ele diz assim a seguinte frase: a verdade é o alicerce de todo conhecimento e a argamassa de todas as sociedades. É bem interessante essa frase, né? Mas que infelizmente muitos têm esquecido. Então a verdade é o alicerce de todo conhecimento, né? E a argamassa de todas as sociedades. Aí não importa se é a sociedade onde nós vivemos no contexto geral, ou se é nossa sociedade restrita à igreja, ou se é nossa sociedade local de trabalho. Onde está a mentira, a testemunha falsa, o engano, não tem como ter harmonia. Cria-se falsas harmonias, cria-se falsos ambientes. E nós fomos chamados sempre para sermos testemunhas da verdade a partir das nossas próprias vidas. Então pense nisso. E a última, para finalizar, e essa aqui é algo abominável aos olhos de Deus. E aí essa aqui, eu poderia dizer que ela é mais restrita. Ela está mais, o que nós poderíamos dizer assim, ela está mais voltada para o nosso ambiente, igreja. Quando ele diz, semear contenda entre irmãos. Aqui a gente pode pensar no ambiente familiar, de um lar, onde os irmãos estão constantemente maquinando o mal contra o outro. Esse lar não vai subsistir. Esse lar não vai prosperar. Essa família não desfruta de felicidade, não desfruta de alegria genuína. Porque, na verdade, eles estão sempre contendendo, brigando uns com os outros. E aí eu lhes digo, a igreja não é diferente. E há um prejuízo tão grande que nós nem sequer podemos mensurar quando, dentro da igreja, os irmãos estão sendo deixados ser dominados por contendas. E certamente, dentro dessas coisas, como é terrível, nós nos esquecemos do que Abraão fala no Salmo 133:1, né? Quando ele diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Esse bom e agradável aos olhos de Deus, meus irmãos. Deus tem prazer, Deus tem alegria quando vê o seu povo unido, quando vê o seu povo caminhando junto, quando vê esse seu povo não denigrindo o outro, mas respeitando o outro, não maltratando, mas cuidando do outro. Infelizmente,
nós não podemos fugir da palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus verdadeira, e é verdade, nós não podemos negar isso, né? E aí é bom lembrar, os perversos, eles destroem a união lançando sementes. A desunião, ela não começa instantaneamente. Ela vai sofrendo, né, os ataques de sementes que são lançadas. Sementes que produzem uma colheita de amargura e de desavença. E hoje isso não é mais uma novidade nas nossas igrejas, de um modo geral. Louvado a Deus por aqueles que têm conseguido e lutado para que isso não aconteça na sua congregação, na sua comunidade. Mas que é algo danoso. Mas lembre-se que dentro do que a passagem de Provérbios fala, é algo abominável, repugnante, repulsivo aos olhos de Deus. E aí a advertência é contra aqueles que causam isso, né? Aqueles que plantam, né, contendas, que estimula contendas. Isso é terrível. E não pense tais pessoas que Deus as terá por inocente. Não pense que elas sairão ilesas disso. Não pense isso. Não se engane com isso. Não se engane com isso. Então, algumas dessas sementes são o que nós poderíamos dizer, né? Eu vou tentar ler algumas passagens, mas eu sei que o tempo aqui já não me é permitido, né? Mas lá em Provérbios 13:10, né, uma das sementes aqui é o orgulho. Lembra que nós começamos a falar exatamente sobre a questão do orgulho, né? E que tem sido tão nocivo. E ele diz assim: da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselha se acha a sabedoria, né? Ou seja, da soberba só resulta a contenda. Lembre que a soberba está atrelada ao orgulho. E hoje nós lidamos com situações assim. São reais. Não podemos dizer que é normal e nem que é natural, porque não procede de Deus. A origem não está em Deus. Então, a semente do orgulho, isso tem prejudicado tanto a igreja. Então as pessoas se orgulham daquilo que são, né? E nem percebem que na verdade estão também se matando. Outra semente ruim, nociva, que circula dentro da igreja, a fofoca, né? Coisa que não deveria ser um ambiente onde fofoca, nem pensar. Mas, sendo honesto, a gente há de reconhecer que a fofoca tem sido algo tão terrível dentro da igreja. Só que Deus fala aqui para nós, lá em Provérbios 16:28. Ele diz assim: o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Separa os melhores amigos. Quantos hoje nós podemos, pelo menos eu entendo assim, não digo que não são mais meus irmãos,
só eu, mas tantos outros, né? Ainda acredito que são meus irmãos. Mas talvez já não haja mais, né, amizade, nenhuma amizade. Isso é um depoimento triste, na verdade, até vergonhoso para nós. Mas a Bíblia afirma categoricamente isso. E em algumas circunstâncias nós podemos sentir isso na própria pele, né? Então que nós tenhamos cuidado com a fofoca, essa sementezinha que aparentemente não é fofoca. E geralmente o fofoqueiro costuma dizer, você sabe, né? Eu não gosto de fofoca. Sempre é assim. Eu detesto fofoca. Mas está lá a fofocar, a jogar sua sementezinha da discórdia. Então, o provérbio diz, o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Então, é palavra de Deus aqui para nós, nos acordando, nos despertando para essa triste realidade. E ainda Provérbios 17, versículo 9, diz assim, o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Ou seja, o que encobre a transgressão, né, adquire o amor. Ou seja, se eu sei que alguém está a falar até do que conhece ou não conhece sobre o outro, eu vou procurar deixar aquilo ali. E talvez vou procurar saber de uma outra maneira, mas eu nunca vou tentar trazer aquela coisa de uma maneira que causa certo tipo de situação que, em vez de juntar, eu acabo espalhando. Infelizmente, essas coisas acontecem, né? Infelizmente. E que Deus tenha misericórdia quando nós assim procedemos, porque Ele não olha isso com bons olhos, Ele não se agrada disso, Ele não tem prazer disso. E outras sementes que nós poderíamos aqui falar, que permeia o nosso ambiente, é a ira e o ódio. E nós precisamos ter muito cuidado com essas duas coisas aqui referidas. A ira, né? Constantemente nós podemos nos deparar, nos encontrarmos irados. E tenha cuidado com isso, né? Ou então alimentando em nossos corações o ódio. Então o Senhor, Ele nos lembra bem, né? E aí Provérbios 10, 12, Ele nos traz um lembrete a esse respeito, e que seria muito bom que nós pudéssemos sempre estar atentos. Provérbios 10, 12 diz assim, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Quando eu estou me deixando dominar pelo ódio, eu não penso nas consequências. Esse é o grande problema. Porque se eu pudesse imaginar as consequências de um ato a qual eu estou dominado pelo ódio ou pela ira, certamente eu não teria feito aquilo. E talvez o orgulho muitas vezes me leva e me impede de reconhecer o meu erro e de confessar. Consequências. E isso aqui eu estou tratando dentro do ambiente, igreja. Ira e ódio, coisas repulsivas aos olhos de Deus. E aí ainda também temos outra passagem que nós podemos encontrar, é Provérbios 15, 18. Eu sei que eu estou enchendo aqui os irmãos de Provérbios, mas é o que a palavra de Deus tem para nós. E é bom que a gente esteja atentos a isso.
estejamos percebendo o quanto é terrível. E aí ele diz assim: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Homem iracundo, aquele ser que parece sempre estar de mau humor. Parece que ele acorda e ele já começa a sentir um grande fedor no nariz. E não é bom isso para nós, para ninguém. E finalizando aqui essa parte aqui, só lá em ainda Provérbios 29, sem querer encher muita paciência dos irmãos, Provérbios 29, 22, ele diz: o iracundo é quase que a mesma coisa, levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Então a gente precisa ter controle disso. Eu luto muito para me manter no controle. Eu luto muito para não ser uma pessoa iracunda. Porque eu posso compreender e entender as consequências. Então nós precisamos também lutar para não permitir um espírito de contenda entre nós, como homens e mulheres de Deus. Lutar com as nossas forças, as forças que Deus nos dá, para que não permita que um espírito de contenda destrua aquilo que Deus ama, a sua igreja. E aí, lembrando, Provérbios 17, 14, que diz assim: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Veja que aqui nessa expressão, como é que ele coloca: como o abrir-se da represa. Ou seja, a represa vai abrindo-se devagarinho. A água começa a ir passando bem lentamente, mas quando essa represa se abre totalmente, a água explode. E assim são as contendas. Então, o que é que ele aconselha? Assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. E depois que as rixas começam, dificilmente nós conseguimos detê-la. Dificilmente nós conseguimos controlá-las. É o mal que se espalha e que traz destruição, e que nós precisamos ter todo o cuidado possível. E é tanto que lá no versículo 19 ele ainda diz assim, de Provérbios 17: o que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. Aqui no nosso linguajar do Nordeste, o que seria mais ou menos assim: o que faz alto o batente da sua porta, facilita a própria queda. Então, quando nós elevamos o nosso orgulho, a nossa vaidade, neles mesmos nós tropeçamos, nele mesmo nós caímos. Então, isso aqui é uma palavra de Deus, uma palavra de sabedoria, para que a gente se atenha, para que a gente desperte, se nós não estamos elevando muito o batente do orgulho, que nós achamos que devemos manter, e quando que na verdade o que nós temos por certo é a queda. E ainda o versículo, capítulo 26, 21, que ele diz assim: como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Veja bem, quanta sabedoria nesse provérbio. O carvão é para a brasa,
A lenha é para o fogo. Mas o homem contencioso é o que ele faz. É o mal que ele faz. Ele causa rixas. Ele causa separação. Ele causa destruição. Né? E por fim, desses frutos aqui do perverso, né? Do que semeia contendas, é que, na verdade, ele usa muito de palavras tolas. Nós estamos cheios disso hoje. De questionamentos tolos. De coisa que não tem, na verdade, nada que edifique. É apenas mesmo para ficar na... Eu vou usar aqui uma palavra bem nossa, bem do Nordeste. É para ficarmos naquela arenga. Um dia uma coisa, um diz outro. Um dia uma coisa, um diz outro. Mas no fundo não se chega a lugar nenhum. Não se resolve nada, não se aproveita nada. E aí Deus tem uma palavra para nós quanto a essas perguntas tolas. E eu gostaria de ler as duas passagens e para a gente encerrar. Né? Lá em 1 Timóteo 6, 1 Timóteo 6, dos versos 3 e 5 a 5, diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, ou seja, orgulhoso, não entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Eu li até o versículo 6. Mas veja bem como é que a palavra de Deus diz, né, dessas pessoas. Eles são enfatuados, ou seja, inchados de autoconhecimento, ou acha que conhece, né? Não entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras. Isso a gente é testemunha dessas coisas, né? Nem adianta a gente dizer, eu não entendo isso. A gente sabe dessas coisas. E aí nascem inveja, provocação, difamações e suspeitas malignas. Quantas igrejas têm sido devastadas, destruídas por situações assim? Nos nossos dias isso se tornou algo até rotineiro, digamos assim. Não normal. Não é normal isso. E a outra parte está lá exatamente em 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 14 e no verso 23, que diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, para que nada aproveita, exceto para a subversão dos ouvintes. Né? Só para isso, subversão dos ouvintes. Causar, de certa forma, transtornos naqueles que ouvem, inquietação. E no verso 23 ele diz: e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Então, tantas coisas que acaba gerando contendas essas que, na verdade, quem ganha no final não é o reino de Deus, mas o inferno, porque ele conseguiu
fazer com que o testemunho de uma comunidade caísse por terra. Então, precisamos ter cuidado no que a palavra de Deus aqui nos adverte. E os que semeiam contenda entre irmãos. Então, que Deus nos ajude, que nós venhamos nos empenhar, que nós possamos lutar, né, para que no tempo que nós temos de nossas vidas, nós não sejamos causadores de divisões de irmãos, de divisões de igreja, porque eu acredito que temos contas a ajustar com Deus perante isso. Não estou falando de condenação eterna, não, mas Deus tem a sua maneira de trabalhar, Deus tem maneira de ajustar essas coisas. Então, a pessoa verdadeiramente piedosa não semeia a divisão, mas sim a união e a paz, né? E aí eu gostaria de finalizar com Tiago 3, 17 e 18. Carta de Tiago 3, versos 17 e 18, que diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, que nós sejamos desafiados a isso. Então, a discórdia e a divisão dentro da igreja, dentro da família, dentro da sociedade, digamos, como um todo, e nós temos vivenciado isso diariamente. Se você acompanhar algumas redes sociais, você vê como a discórdia, ela tem sido plantada, ela tem sido adotada, abraçada, e infelizmente esse tipo de coisa adentra a igreja, e só que as consequências para igrejas, elas têm sido muito danosas, muito prejudiciais, e consequentemente para a própria sociedade, porque se morre com isso. Isso mata não só a família, não só a igreja, mas toda a sociedade. Então, que nós sejamos promotores da paz, né? Que nós possamos usar os nossos pés para aquilo que agrada a Deus, nunca jamais para aquilo que Deus abomina. Então eu lhe faço hoje o seguinte questionamento: tudo aquilo que você pode entender, que você pode compreender, que abomina ao Senhor, que Deus abomina, então eu lhe digo, se afaste, não enfrente, procure aquilo que agrada ao Senhor. Tudo aquilo que for agradável a Deus, lute por isso, busque fazer tudo aquilo que for agradável ao Senhor, e que assim Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações, que nós verdadeiramente nos empenhemos a vivermos a palavra conforme ela assim nos orienta, para a glória do Senhor. É o que nós desejamos. Então vamos orar para encerrar esse momento, né? Pai Santo e bendito, que haja em cada um de nós uma disposição mental, física, espiritual, de buscar a sua vontade, de nos exercitar nessa palavra. Se nós nos empenharmos em praticar essa palavra, eu sei que muitas coisas poderão mudar de forma tão drástica, mas de forma tão significativa, de modo que possamos ser não apenas vistos, mas considerados como testemunhas fiéis da tua pessoa. Pai Santo, eu te peço, pela tua igreja, aonde quer que ela se encontre,
para que nós possamos estar lutando para vivermos uma igreja que possa representar o Senhor de forma digna, de forma verdadeira. Que o Senhor olhe para as famílias, para os lares, que o Senhor possa fazer com que o Teu Santo Espírito trabalhe nos lares, promovendo paz, mas acima de tudo promovendo salvação, transformação. Assim também como pelo nosso país, neste momento que nós estamos vivendo. Olha, Senhor Deus, pelas autoridades constituídas, principalmente pelo líder maior do nosso país, o presidente. Dá a este homem, ó Deus, a direção, a Tua direção. Trabalha naquela vida, dá sabedoria, dá discernimento, dá controle, ó Deus. Opera na vida dele e de todas as outras autoridades constituídas desta nação, para que nós possamos desfrutar de calma, de tranquilidade, de paz, para enfrentarmos tudo aquilo que tem causado desestabilidade na nossa nação. Eu sei que o Senhor ama esta nação também. Então nós te suplicamos, Pai, olha pelo nosso país. Faça a sua vontade sobre a nossa nação. Olha para as nossas igrejas. Que cada irmão, cada líder se coloque na postura que deve ser de servos do Senhor. E como servos, se submetam à autoridade do Senhor, a qual temos nas Escrituras Sagradas. Peço ao Senhor que dê a todos uma semana abençoada na sua presença. Peço pelos nossos irmãos ali da prainha, como aqui nossos irmãos aqui do Eusébio, os nossos irmãos espalhados em todo esse país afora, que o Senhor cuide de cada um de nós, nos fortalecendo, nos dando paz, tranquilidade, sabedoria para vivermos este tempo. Te agradeço pela vida do Davi, te agradeço pela vida da Júlia, pela boa disposição deles, ó Deus, de produzirem este vídeo, e que este vídeo, Senhor, possa atingir o propósito para o qual o Senhor o estabeleceu. Faça a sua vontade, não a vontade do homem, ó Pai, pois é o que nós te pedimos e nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. E assim nós encerramos a nossa parte aqui. Nós acreditamos que esse tempo de pandemia está não passando, mas os efeitos dele está amainando, e dentro de um tempo breve nós poderemos estar voltando às nossas atividades, e desde já que nós possamos estar sempre a orar uns pelos outros, a pedir ao Senhor uns pelos outros, para que Deus nos fortaleça, que Deus cure os que estão enfermos, principalmente aqueles que foram acometidos pelo Covid-19, aqueles que estão tomados pelo medo do vírus, que Deus os proteja, que Deus remova esse medo e que possamos seguir as nossas vidas no propósito de honrar e glorificar esse Deus. Então, ao Senhor, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. E assim até o próximo, se Deus assim quiser.